pessoal, vamos lá dar continuidade no nosso conteúdo, tá, do livro SAIS. Eu vou resolver com vocês as questões da página 19, tá? E o conteúdo que eu tinha dado anteriormente, que é a diferença de dois quadrados. Beleza? Então vamos lá. Na página 19 a gente tem o seguinte. A primeira questão falando que era para observar a diferença de dois quadrados e fatorar completamente os polinômios a seguir. Então, o primeiro problema que a gente está vendo aí é x ao quadrado menos a ao quadrado. Então a ideia é a seguinte, fatorar utilizando aquele método que a gente verificou. Tá? Vamos aqui para relembrar. Olha só. Essa é a letra A, x ao quadrado menos a ao quadrado, e eu vou ter que fatorar esse termo. Bem, a gente aprendeu o seguinte, que para fatorar o termo, os dois, eu preciso que esse esteja elevado ao quadrado, e esse está elevado ao quadrado. E esse segundo termo também precisa estar elevado ao quadrado. Só que olha só, aqui x já está elevado ao quadrado, não precisa fazer nada, só colocar o parêntese mesmo. Menos, agora eu preciso colocar aqui os dois termos elevados ao quadrado, tanto esse que dá 4 e esse A. Tá? Porque agora, no momento, somente o A está ao quadrado. Então, vou usar essa técnica aqui, ó. 2A ao quadrado. Você percebe que 2 ao quadrado é 4? Então, por isso que o 2 está aqui. Tá? Então, se eu levar isso aqui ao quadrado, pela propriedade da potência, vou ter que levar cada termo. Vai ficar A ao quadrado, A, 4A ao quadrado, e vai voltar para a mesma coisa que está aqui. Ó. Por isso que isso não faz a diferença agora. Beleza? Então, olha só. Como é que vai ficar o meu quadrado da diferença? A diferença de dois quadrados. Vai ficar, o primeiro termo, você coloca todo mundo que está dentro do parêntese. Olha aqui. Vai ficar x, ficar primeiro assim, ó, x mais 2a vezes x menos 2a. Você percebe que você usa só o que tem do parêntese. Primeiro você coloca ele somando, depois você coloca ele subtraindo. Pronto, você fatorou os termos. Tudo bem? Agora observa o seguinte, ó, que isso aqui acontece. Gente, olha só, se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, vai voltar para onde? Para esse aqui de cima, porque eu só estou fatorando, não estou mudando nada. Vamos fazer a verificação? Olha só. Pegando os valores, aplicando a propriedade distributiva. X ao quadrado, ó, x menos 2a vai ficar menos 2ax, certo? Aqui, 2a vezes x vai ficar mais 2ax. 2a vezes menos 2a vai ficar menos 4a ao quadrado. Sabemos que esses dois aqui são simétricos, então eu vou eliminar esses dois. Quem é que vai sobrar? X ao quadrado menos a ao quadrado. Perceba que aqui na letra A, os valores são iguais a esse aqui. Tá? Então, eu não modifiquei o meu valor. Ele é a mesma coisa. O que eu fiz foi apenas fatorar esse valor. Tudo bem? Então, a resposta é até esse verde aqui, tá? E essa é a fatoração completa do polinômio da letra A. Tudo bem? Então, é até aqui, ó. Até aqui é a fatoração completa. Ok? Na letra B, pessoal, já vai começar a ficar mais fácil. Na letra B, é x ao quadrado menos 36y à quarta. Ok? Então, não vai funcionar diferente não. Ele continua da mesma forma. Preciso levar os dois caras aí ao quadrado. Esse já está ao quadrado, então só vou repeti-lo aqui. Menos. Olha só. Aqui, o que eu posso fazer? Eles estão elevados a quarta. Eu preciso ter termos elevados ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, você tem que olhar. Ó, verificar da seguinte maneira, que o que está dentro do parênteses vai ser isso aqui. Ó, 6y ao quadrado elevado ao quadrado. Por que, professor? Porque quando você fizer isso aqui, ó, ao quadrado é isso aqui, dá 36. Ao quadrado de y ao quadrado, dá y à quarta.
e volta para cá. Então, é isso que a gente faz colocando o termo ao quadrado. O número já está ao quadrado. Agora, o número já está ao quadrado, eu preciso fatorar esse número que a gente aprendeu, né? Abro parênteses, coloco somente quem está dentro do quadrado, x, começo com mais ou menos, tanto faz, tá? X mais 6y ao quadrado, né? Vezes x menos 6y ao quadrado, certo? Então, fatorei o valor aí, certo? Então, x ao quadrado menos 36y à quarta, ele é x mais 6y ao quadrado vezes x menos 6y ao quadrado. Ok? Essa é a minha letra B. Aqui na letra C, pessoal, a letra C diz o seguinte, ó. Na letra C você tem os valores 16x ao quadrado menos 9y à oitava, tá? Então, esses valores aqui estão expoentes, né? A gente só precisa levar os dois ao quadrado, tudo bem? Então, que número que eu levo ao quadrado que dá 16? E aí? É 4 vezes 4? Não, né? 2 vezes 4 dá 8. Então, fica 4 vezes 4, pessoal, ele vai dar 16, tá? Então, se 4 vezes 4 é 16, então é isso que eu vou fazer lá nos termos, ó. Vou colocar ele dentro do parênteses. Observe. 4x ao quadrado. Professor, por que eu fiz isso? Porque se eu levar ao quadrado aqui dentro os dois termos, ele volta para onde, pessoal? Para cá. Então, é isso aí. E aqui? Como é que eu deixo eles ao quadrado? E agora? O que eu posso fazer para esses termos ficarem ao quadrado? Aqui vai dar 3y à quarta ao quadrado. Ok? Porque o que vai acontecer aqui? Se isso eu ficar assim, quando eu multiplicar, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai dar 9. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, dá y ao oitavo. Ok? Então, olha só. Isso aqui como é que fica? Forma fatorada. 4x menos 3y à quarta. Né? Pode ser mais também, tá? Pode colocar mais aqui, agora aqui eu vou colocar menos, tá? Não faz diferença porque ela é compatível. Olha só. 4x menos 3. 4x menos 3y. Olha só. Y à quarta. Pronto. Esse é o termo fatorado do meu polinômio, tá? 4x menos 3y à quarta. Isso a letra C. Ok? Olha só, vamos continuar. Pessoal, nessa letra D aqui, ó, a gente pode ver o seguinte. Que o x está sendo elevado a 14, né? Os dois números aqui, eles estão sendo elevados ao quadrado. Mas eu preciso que somente que eles sejam elevados ao quadrado, tá? Esse está sendo elevado ao quadrado e esse não, porque está sendo elevado a 14, né? Então, o que artifício eu posso fazer para levar esse número ao quadrado, tá? Aqui, pessoal, realmente é o 98 que está elevado ao quadrado, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Posso verificar da seguinte maneira. Isso aqui é x elevado a 7 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu multiplicar 2 vezes 7 dá 14. Então, volta para aquilo lá. Aqui fica menos, aí fica 98 ao quadrado. Certo? Se isso acontecer, pessoal, verifica o seguinte, ó. Agora já tem os dois termos elevados ao quadrado. Se os dois termos estão ao quadrado, pessoal, olha só. Basta eu seguir daquela mesma maneira que a gente verificou. Percebe? Pega todo mundo que está dentro do quadrado, né? Primeiro você soma esses dois termos do quadrado, né? Você multiplica, depois você subtrai esse mesmo termo que está dentro do parêntese aí, tá? Olha só, então como é que fica? X elevado a 7 mais 98, x elevado a 7 menos 98. Ok? Então, a questão 2, observe no livro de vocês. Na questão 2, a gente tem o seguinte: fatore completamente os polinômios. Então, da mesma maneira que está lá em cima, a gente tem que fatorar completamente os polinômios, tá? Aí os polinômios já estão a forma diferente aqui, olha só.
Se você olhar aqui, ele é desse formato, ó, x ao quadrado menos a, não é? Pessoal, primeiro passo aqui nessa letra A, colocar o A em evidência porque ele é termo comum, ele é fator comum. Se A é fator comum, eu vou colocar em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, que a gente já aprendeu sobre colocar em evidência, vai ficar A x ao quadrado menos 1. Mas só que aí que tá, você percebe que isso aqui, ó, ele é a diferença de 2 quadrados? É a diferença de 2 quadrados. Por quê? Porque aqui, pessoal, esse valor aqui está ao quadrado, ó, A vezes. Esse valor está ao quadrado e esse 1 ele é neutro, então ele pode ser 1 ao quadrado. Correto? Então como é que vai ficar aqui? A vezes a soma, ó, soma vezes a diferença. Tá? Essa segunda parte que eu acabei de fazer aqui é a mesma parte que eu estava fazendo na questão 1. Certo? Então, para eu não fazer passo por passo, eu já fiz ele direto. Tá? Mas é aquela mesma coisa que eu fiz na questão 1. Tudo bem? Então vamos lá, aqui para a letra B. O que a letra B diz para a gente? Olha só. A letra B, ela é da forma 7 menos 7 m ao quadrado m ao quadrado. Desse formato aqui. Preciso pegar esses valores, né, e fatorar esse polinômio. Então, o termo comum que eu começo vendo aí, quem é? O termo comum é o 7. Então, eu vou colocar o 7 em evidência. Como aqui vai ser 1, né, porque 7 vezes 1 é 7, menos m ao quadrado, m ao quadrado. Pessoal, para quem não lembra de colocar o fator comum em evidência, por que eu fiz isso? Porque se eu aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, vai voltar para a mesma coisa aqui em cima. Tudo bem? Então, não alterei o valor, apenas coloquei o fator comum em evidência. Agora, pessoal, olha só. Observa aqui que eu tenho os dois valores aqui ao quadrado, né? Por exemplo, esse 1 que está aqui, eu posso levar ele ao quadrado sem perder a generalidade do valor. Por quê? Porque 1 ao quadrado, pessoal, quanto for 1 ao quadrado? É 1. Então, não vai fazer diferença alguma. Positivo? Então, olha só. Eu tenho o primeiro termo elevado ao quadrado e o segundo termo elevado ao quadrado, pessoal. Aqui os dois estão elevados ao quadrado, certo? Então, m ao quadrado é a mesma coisa que n ao quadrado, entendeu? Então, como é que eu vou ficar aqui? Olha só, aqui vai ficar o 7, aqui vai ser 7, vezes 1, vezes 1 menos n, vezes 1 mais n. Olha só, então essa foi a ideia, tá bom? Então aqui eu tenho os valores da forma fatorada. Beleza? Então a mesma coisa que eu fiz aí, pessoal, você começa fazendo lá na C e na D. Tranquilo? Porque agora eu vou lá para a terceira questão. Na terceira questão, o que nós temos na terceira questão? Sabendo que ele falou que A ao quadrado menos B ao quadrado, isso é igual a 24. Ok? E que A menos B é igual a 8. Ele te deu dois valores. Agora você tem que calcular o valor de A mais B. Então ele quer saber isso aqui, ó. Quanto vale A mais B? Eu te dei várias relações. Então quanto vale A mais B? Né? Foi o que ele está dizendo aí. Certo? Então bora utilizar o que a gente aprendeu, pessoal. Ó, eu vou transcrever aqui embaixo que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 24. Tá? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado, pessoal, o que a gente tem aqui? Diferença de 2 quadrados, pessoal. Como é que eu posso transformar isso? Em A mais B vezes A menos B. Diferença de 2 quadrados. Isso é igual a 24. Certo? Só que o valor de A mais B eu já tenho, que é 8. Então, eu vou substituir aqui, ó. A mais B, desculpa, A menos B é 8. Eu quero descobrir esse valor aqui. Então, aqui vai ser A mais B. E A menos B eu já sei que é 8. Eu vou substituí-lo por 24. Certo? Como aqui nós temos uma multiplicação, ele vai para o outro lado com a operação inversa. Ele vai fazendo o que lá para o outro lado? Ele vai dividindo, tá? Então, vai ficar o seguinte. A mais B
vai ser igual a 24 dividido para 8. E sabemos que 24 dividido para 8 é igual a 3. Então, A mais B é exatamente igual a 3. Beleza? Então, resolvi a terceira questão. Página seguinte, vamos tratar de trinômio do quadrado perfeito. Ó, trinômio do quadrado perfeito. O que ele diz aqui? Assim como os números de quadrado perfeito, um monômio é quadrado perfeito quando é igual ao quadrado do outro monômio. Com isso, deduz que todo monômio quadrado perfeito no nulo tem coeficiente positivo e variáveis com expoente pares. Veja alguns exemplos de monômio quadrado perfeito. Então, analisando o exemplo do livro. Olha só. Quando que o monômio é quadrado perfeito? Esse aqui, pessoal, ele é quadrado perfeito. Ó. Deixa eu fazer aqui. Observa. 9m à quarta x ao quadrado. Então, quando ele é monômio quadrado perfeito, olha o que ele diz aqui em cima, de novo. Um monômio quadrado perfeito quando é igual ao quadrado de outro monômio. Tá? Se ele é igual ao quadrado de outro monômio, o que eu posso dizer? Que todo monômio quadrado perfeito não nulo tem coeficiente positivo e variáveis com expoente pares. Então, se ele já tem variável com expoente pares, a gente consegue verificar que ele é sim um monômio quadrado perfeito. Tá? Por quê? Porque ele se resume em outro quadrado. Como assim, professor? Olha aqui. 3m ao quadrado x elevado ao quadrado. Pessoal, se eu consigo pegar um monômio e elevar ele ao quadrado, logo ele vai ser um quadrado perfeito. Beleza? Então, se eu pego um monômio e consigo colocar ele reduzidamente ao quadrado, todo o termo ao quadrado, eu consigo dizer que ele é um quadrado perfeito. Beleza? Olha o segundo exemplo que o livro dá pra gente. O segundo exemplo também ele é um quadrado perfeito. Ó, 1 sobre 16, x à oitava. Igual, olha só aqui, eu consigo colocar esse termo ao quadrado, porque você já viu que 1 ao quadrado é igual a 1, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 1 sobre 4x à 4 elevado ao quadrado. Pessoal, se você levar o primeiro membro desse cara aqui ao quadrado, vai dar 1 sobre 16. Se você levar o segundo ao quadrado, vai ficar x à oitava. E volta para a mesma coisa que está aqui. Certo? Então, eu consigo colocar esse cara dentro de um quadrado perfeito. Beleza? Então, esse é o valor. Tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui. Olha o que o livro diz para a gente aqui mais embaixo. Todo trinômio que apresenta dois monômios quadrados perfeitos, a ao quadrado e b ao quadrado, e o termo igual ao dobro do produto das bases dos monômios, 2ab, é o trinômio do quadrado perfeito da forma. Certo? Então, eu vou explicar melhor isso lá embaixo. Isso é o seguinte, ó. Lembrando que já foi estudado, sabe-se que esses resultados são os seguintes produtos notáveis. Então, a gente sabe o seguinte, ó. A gente já tem umas relações, tá? A mais b ao quadrado, nós sabemos que dá isso lá no início do estudo. Dá isso aqui, produto notável. Segundo, o quadrado da diferença de dois termos, a diferença de dois termos dá isso aqui. Então, o que muda quando é menos e quando é mais, se elevado ao quadrado? Aqui fica mais e aqui fica menos, certo? Pela propriedade simétrica, nós sabemos que se A é igual a B, então B é igual a A. Conclui-se que o trinômio quadrado perfeito tem uma das seguintes formas fatoradas. Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, isso, quando ele me der esse termo aqui grande, eu posso reduzir nesse termo aqui, ó, quadrado. Tá? E quando ele me der esse termo grande, quando esse for negativo, o primeiro aqui, eu consigo colocar negativo aqui dentro. Beleza? Então, aqui embaixo nós temos alguns exemplos, tá? Como fazer isso. Beleza? Então, eu vou analisar com vocês esse primeiro exemplo aqui. Vamos lá. O exemplo que ele está te dando é dessa maneira aqui, ó. Você precisa. Exemplo 1. Ele vai te dar um polinômio assim, você tem que colocar ele ao quadrado. Mais 6xy mais 9y ao quadrado. Correto? Então, olha só, pessoal. Observa o seguinte. Para eu colocar esse cara ao quadrado,
eu preciso ter os termos dele elevado ao quadrado. Correto? Então, olha só. Quando que ele vai ser aquilo lá de cima? Quando ele estiver nesse formato aqui. Eu não falei para vocês que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado primeiro, mais, por que mais? Traz o mais daqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2AB, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? Se A mais B ao quadrado resulta nisso aqui, então observe o seguinte, ó. O primeiro termo está ao quadrado. Aqui no exemplo está ao quadrado. Então, eu vou colocar ele entre parênteses, porque eu já sei que ele está ao quadrado. Ok? Mais 2AB. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Agora eu vou ter que colocar o seguinte, ó. Mais, aqui tem mais 6y, né? Posso colocar o seguinte. Eu vou deixar em branco e vou fazer o segundo aqui. Depois eu vou preencher essa lacuna. Olha só. 9y ao quadrado, eu posso escrever ele assim, ó. 3y ao quadrado. Beleza. Então, está faltando só a parte do meio aí. Agora, observa o seguinte, pessoal. Ó, observa o seguinte. Aqui eu não tenho 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes esse A vezes esse B. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. 2 vezes x, que é o primeiro aqui, vezes 3y que está ali. Mas se eu resolver aqui 2 vezes 3 dá 6 e volta aqui para cima. Então ele é um quadrado. Então eu consigo colocar ele dentro do quadrado. Se isso acontece, ó, pessoal, aqui 2 vezes 3 é 6. E aqui em cima eu tenho 6xy. A mesma coisa. Se isso acontece, o que eu posso fazer? Colocar aqui x mais 3y ao quadrado. Isso é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, isso se resume nesse quadrado aqui. Se você tirar esse quadrado aqui e resolver os quadrados dos termos de cada um, o que vai acontecer? Vai voltar para aquele lá de cima. Então, consegui colocar ele de forma fatorada aí. Certo? Então, é assim que funciona, tá? Eu saí desse primeiro, tá? Vim para cá e resolvi ele, verifiquei que a parte do meio ela é 2 vezes também o primeiro pelo segundo. Logo, eu concluí que os dois termos são ao quadrado. Ok? Beleza. Então, a gente vai verificar outro exemplo. Antes do processo para obter a forma fatorada de A mais B ao quadrado partindo do polinômio. Ok. Então, olha só. Qual é o processo? Aqui embaixo tem uma forma mais simplificada para você descobrir. O livro te dá passo 1, passo 2 e o passo 3. Certo? Então, olha aqui. Observa. Ele te dá um polinômio da seguinte forma. A ao quadrado. Nós já sabemos qual é a forma fatorada disso aqui, né? Mas, vamos fazer com calma, usando o espaço. 2AB mais B ao quadrado. Olha só. Então, ele vai me dar um polinômio e eu tenho que encontrar a forma fatorada. Como é a forma que eu falo? Essa aqui, ó. A mais B ao quadrado. Nós sabemos que é isso. Mas como encontrar isso? Ele está falando isso, né? Como encontrar isso? Você viu que eu resolvi aquele exemplo lá em cima, já ficou um pouco confuso. Mas como encontrar isso usando a técnica que o livro deu? O livro fala o seguinte, primeiro passo. No trinômio quadrado perfeito, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, identifica os termos dos quadrados perfeitos. Então ele falou o seguinte, no primeiro passo, identifique os termos do quadrado perfeito. Quem é quadrado perfeito aqui? A ao quadrado e B ao quadrado. Os dois termos estão levados ao quadrado. A ao quadrado e B ao quadrado. Tranquilo. Consegui descobrir quem são eles. Segundo passo. Olha o segundo passo que ele diz. Ó. Extrai a raiz quadrada desses termos. Então, vou tirar a raiz quadrada de cada ponto. A ao quadrado. Dá quanto? A. Tá? E a raiz quadrada de B ao quadrado dá B. Então, já extraí a raiz quadrada. Passo 2, resolvido. Passo 3. O dobro do produto das raízes deve coincidir com outro termo do meio, né? Trinômio. Então, pessoal, olha aqui agora a parte mais importante. Você tem o polinômio aqui. E o que ele diz?
que, olha só, o dobro da parte do produto das raízes, o dobro do produto das raízes deve coincidir com outro termo do trinômio. Vamos verificar aqui. Quanto que é o dobro das raízes? O dobro das raízes é 2 vezes as raízes. 2 vezes AB. Tá? Então vai dar 2, né, AB. Só tirei de parênteses aqui, não mudou nada. Então ele falou assim, que o dobro dessas raízes tem que ser igual ao termo do polinômio. Isso é verdade? Isso é verdade. Porque esse cara aqui, ó, está aqui no meio. Certo? Se eu posso ver ele aí no meio, então isso eu posso transformar daquela maneira. Olha só aqui. Ele te deu um esquema aqui embaixo. Ele falou o seguinte, ó. Quando você observar, você vai ter... deixa eu colocar aqui o polinômio 2AB mais B ao quadrado. Olha o esquema que ele deixou aqui embaixo. Ó. Ele falou o seguinte. Olha os termos aqui. Nós temos da seguinte maneira. Ele colocou o A ao quadrado, né? Ele veio para cá. E o que ele fez com o A ao quadrado? Ele tirou a raiz dele, não foi? Então, esse A ao quadrado aqui, ó, pessoal, ele tirou a raiz quadrada dele. Certo? Então, a raiz quadrada de A ao quadrado. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui no livro que é melhor. Ó, ele tirou a raiz quadrada deles, ó. Ele fez esse esquema que está aqui, certo? A ao quadrado, ele tirou a raiz quadrada, deu A. Tirou a raiz quadrada de B ao quadrado, deu B. E ele viu que o dobro da raiz, do resultado da raiz de cada um, é a mesma coisa que o termo que está aqui em cima. Se isso acontecer, pessoal, se isso sempre acontecer quando você fizer o teste, você pode concluir o seguinte, ó. Se isso acontece, portanto, ó, se você conseguiu isso, então, portanto, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é igual a A mais B ao quadrado. Se você tirou a raiz de dois termos e encontrou o termo do meio quando multiplicou por 2, o que acontece? Você já pode concluir de imediato que isso aqui, pessoal, de dentro, que isso, todo esse polinômio é igual a isso aqui, ó, A mais B ao quadrado. Certo? Para fixar melhor, vamos para o exemplo. Como é que funciona na parte do exemplo? Vamos lá. O exemplo é 25 x à quarta mais 10x ao quadrado mais 1. Tranquilo? Então, eu já tenho esses termos aí. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou colocar esses caras aqui, que eu vou tirar, eu vou colocar eles ao quadrado. Precisa ser quadrado perfeito, não precisa? Então, observe. Aqui vai ficar 25x à quarta, eu vou colocar ele ao quadrado, que é 5x ao quadrado elevado ao quadrado. Certo, né? Porque se eu resolver isso aqui, volta para 25. Beleza? Agora, mais 10x ao quadrado, eu posso escrever da forma, vamos lá, 10x ao quadrado, já que ele é a parte do meio, pessoal, então eu posso escrever ele assim, ó. Já que ele é a parte do meio, então vai ser 2 vezes um pelo outro, né? Então vai ficar, para dar 10 é 2 vezes 5. Vai ficar 2 vezes 5x ao quadrado. Se eu explicar por 2, vai dar isso aqui, tá? Mais 1 ao quadrado. Pronto, olha só o termo que eu tenho aqui, ó. Eu já tenho isso. Agora o que eu vou fazer? Utilizar o mesmo processo. Eu vou tirar as raízes dos dois termos que estão elevados ao quadrado. Quem são esses dois termos? Esses dois últimos aqui, ó. Certo? Então, olha só. Se eu tirar a raiz quadrada desse termo aqui, esse termo todo, tá? X ao quadrado. Isso aqui só faz eliminar os dois e sobra quem? 5x ao quadrado. Beleza. Agora, pessoal, eu vou tirar a raiz quadrada do outro termo que está aqui. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado. Tem a raiz quadrada de 1 ao quadrado. Elimina os dois aqui e sobra 1. Então, pessoal, agora eu vou pegar o dobro do resultado dessas raízes. 2 vezes 5x ao quadrado vezes 1. Pessoal, você observa que o 1 é elemento neutro? Então, quanto que dá aqui? Vai ficar apenas 2 vezes 5x ao quadrado. Mas 2 vezes 5 é quanto? Não é 10? Então nem precisa resolver, porque olha só, aqui
ele vai dar a mesma coisa que está aqui em cima. Se eu conseguir encontrar um termo pegando o dobro das raízes lá no polinômio, o que significa isso, pessoal? Que esse se eu já encontrei, pronto, se eu já encontrei, isso aqui é igual a quanto? 5x ao quadrado, né, esse termo de dentro, mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então eu peguei todos esses termos aqui, ó, e coloquei ele ao quadrado. Gente, eu já posso concluir direto que isso vai acontecer, tá? Se eu descobrir, quando eu tirei as raízes dos quadrados perfeitos, eu descobri que ele dá um termo do polinômio, porque isso que está aqui embaixo, pessoal, ó, isso que está aqui é a mesma coisa disso que está aqui, ó. Então, quando eu peguei o dobro do resultado das raízes do quadrado perfeito, eu encontrei um termo desse polinômio, então já posso concluir que esse polinômio pode ser escrito assim, ó, 5x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que, professor? Porque aqui tem 5x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Então, aí nós temos o exemplo. Tudo bem? Então, pessoal, isso aí é prática. Tenta resolver de novo. Pega esse que eu acabei de resolver, coloca no papel e resolva sem olhar. Tentando ver se você conseguiu aprender, tá? Você registra no papel, aí você tenta aprender como é que você pega um polinômio desse aqui, dessa magnitude, e consegue colocar ele nesse formato aqui, tá? Então, você tenta resolver esse polinômio que eu já fiz, sem olhar de novo no computador, tá? E você vai conseguir. Aí qualquer dúvida, pessoal, me comunica, tá? Me comunica, existem vários vídeos também que mostram como fatorar esses polinômios aí, tudo bem? Então, faça o teste, verifique como você consegue colocar um polinômio desse tamanho em forma ao quadrado aqui. Porque dessa forma aqui, para cá, a gente já fez, né? Esse aqui já é mais fácil, tá? Tudo bem? Então, bons estudos. O exercício que vai ficar para vocês aí hoje, o exercício é a página 21, a página 21 e 22, né? Mas o 22 é joga e aprenda, então somente a página 21 e a página 23, que é de revisão. Certo? Então esse aí é o exercício de hoje. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima.